cirurgia plástica, especificamente mama. Interessou, né? Eu estou aqui com o cirurgião plástico, Dr. Samuel Kuhlmann, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, muitas mulheres deixam de viajar, deixam de realizar alguns sonhos, né, particulares, para fazer uma economia, para cuidar da parte estética, para cuidar da beleza. Quando a paciente nos procura, a gente sempre procura ver qual é que é o desejo dela, real. Por trás desse desejo, muitas vezes tem outras coisas além daquilo que ela vem nos trazer. Eu sempre procuro conversar com a paciente a respeito do problema que ela tem, relativo à mama, por exemplo, né? E mostro para ela que, claro, a gente pode fazer alguma coisa para a sua mama, né? Mas é muito importante você fazer a avaliação do que eu vou te dizer tecnicamente, da cirurgia em si, né? E qual o momento melhor para você operar. Porque muitas vezes você não está no melhor momento, às vezes você recém acabou de ter filho, tem um filhinho de 1 ano ou está amamentando, né? Então, a gente tentar se acalmar e procurar ver e sentir principalmente qual é que é o momento que eu devo fazer essa cirurgia. Será que tem alguma outra coisa que eu possa fazer, talvez para me melhorar, que não seja a cirurgia? Às vezes a gente cuidar da alimentação, né? Usar algum suplemento, fazer uma atividade física. Então eu sempre procuro fazer a paciente se situar, se acalmar em relação à situação dela. Não deixo de fazer a indicação da cirurgia, mas talvez avaliar num todo antes. Avaliar num todo antes, que eu sempre acredito que é o mais importante. Muitas adolescentes hoje já estão buscando a cirurgia plástica. Tem uma idade, é aconselhável para uma adolescente colocar um silicone? Muito importante esse aspecto. Então, essa semana e semana passada, realmente eu tive muitos casos, inclusive semelhantes, de pedidos de cirurgia de mama em pacientes muito jovens, né? Então, pacientes de 18 anos buscando a simetrização das mamas, né? E a cirurgia de mama realmente por algo que incomoda muito. Porque culturalmente, historicamente, a mama para a mulher, ela representa o que representa para o homem a genitália masculina, né? É o falo, né? Então, a mama para a mulher, ela dá uma sensação de poder. Então, a mulher quer se ver bem através da mama. Esse é um dos aspectos. Em relação à idade, geralmente a gente calcula a idade da primeira menstruação mais 3 anos, né? Se a menina então menstruou com 13 anos, mais 3 dá 16 anos. Eu costumo sempre procurar levar um pouquinho mais adiante esse tempo, né? E não tenho operado pacientes com menos de 18 anos, embora a gente possa operá-las. Acontece que essas pacientes vão cair naquele mesmo assunto de avaliar a mama como um todo e o momento da cirurgia. Muitas meninas dessas com 18 anos, até 20, 21 anos, elas estão passando por um processo de mudança hormonal, de transformação, e muitas vezes, além da mama, elas estão com outros problemas, né, hormonais, elas estão com acne, às vezes elas estão um pouquinho acima do peso, elas têm uma dificuldade de conseguir se equilibrar, que é até normal nessa idade. Então, a gente conversar melhor com a paciente e tentar mostrar para ela que ela precisa buscar, mesmo muito jovem, né, até por prevenção, uma harmonia, né, e procurar envelhecer saudável, né, ela vai conseguir obter um melhor resultado cirúrgico. Nós vamos operar ela quando ela tiver com um peso mais próximo daquele ideal, com uma nutrição melhor, com todo um estado nutricional melhor, porque isso vai nos dar um resultado pós-operatório muito melhor, com menos problemas cicatriciais, com menos hematomas, menos seromas e menos complicações, nos casos principalmente em que a gente está usando um implante mamário. Quais são os riscos e quais são os cuidados que o paciente recebe antes e pós cirurgia? O cuidado e pré-operatório, a gente avalia segundo exames laboratoriais, exames bioquímicos, exames de imagem da mama e principalmente em fazer uma boa indicação do tamanho do implante que a gente vai colocar. O tamanho do implante que vai se colocar, ele não depende só do desejo da paciente, mas sim da forma do seu tórax e de quanto que suporta. Isso existem medidas, né, que a gente trabalha em cima dessas medidas para poder dizer
o quanto colocar de mama e se essa prótese vai ser colocada embaixo do músculo, embaixo da fáscia do músculo ou em que local vai ser colocada. Isso é muito importante. Acontece às vezes as mulheres virem ao seu consultório com uma ideia fixa, eu quero colocar tantas miligramas de mama e o doutor analisa e vê que aquilo não é viável. O doutor interfere nessa decisão de alguma forma? Sim, eu interfiro porque fisiologicamente, né, e segundo alguns trabalhos, a gente tem alguns protocolos para fazer a indicação, inclusive do tamanho da prótese, em relação ao tamanho do tórax, altura da paciente, peso, estrutura. Algumas vezes eu chego até a fotografar a paciente para depois dar uma reavaliada além das medidas nas fotos da paciente para poder dizer para ela que eu não indicaria a cirurgia. A gente tem diversos fabricantes, as tabelas dos fabricantes elas são diferentes. O que pode modificar é que a gente tenha uma coesividade do gel diferente, que vai dar um peso, uma estrutura, um formato e uma projeção da mama diferente. Então, com a mesma base de mama, às vezes eu posso ter um implante de 250 ml e chegar a um implante de 430 ml com a mesma base, que comportaria eu colocar na mesma estrutura. Mesmo que isso ocorra, eu preciso levar em consideração a distensibilidade da pele, né? O quanto poderia distender, né? E eu posso não indicar aquele maior volume. E sim, isso eu posso optar por não indicar e inclusive avaliar e dizer para a paciente que segundo a minha técnica, segundo o que eu acredito que seja harmônico e equilibrado, eu não indico aquele determinado tamanho que não é viável. Qual é a durabilidade de uma prótese? Bem, os implantes de silicone hoje, independente do fabricante, eles vêm com uma garantia vitalícia do implante. Entenda-se que essa garantia vitalícia do implante que o fornecedor nos dá é sobre o material, mas os maiores problemas e o que acontece com o passar do tempo é que nós envelhecemos e o processo de envelhecimento, que geralmente nós não fazemos a manutenção, não cuidamos do nosso território biológico, por isso eu chamo muita atenção disso, a gente envelhece muitas vezes de uma maneira patológica. E envelhecer de uma maneira patológica significa não manter a estrutura. Então a flacidez a paciente vai querer resolver. Não é que o implante precise ser trocado, mas a paciente acaba tendo uma flacidez da própria mama, que ela deve entender, e sim, isso vai ser mexido, que daí é na mama. Quando a paciente mexe na mama, muitas vezes ela já tem um desejo naquela fase da sua vida, às vezes de aumentar um pouco o implante, e daí troca o implante. Nem sempre o implante vai ter um problema, e os problemas que os implantes têm ao longo do tempo são contratura capsular, que é o endurecimento, né, da cápsula que recobre esse implante. Ele tem vários graus, mas que cada vez tem menos contratura e existem tratamentos clínicos, inclusive, para diminuir a chance de contratura e, inclusive, diminuir essa contratura de prótese. Mas, quando a paciente ela evolui de uma maneira em que ela tem muita flacidez, de uma modificação muito grande do tecido, isso vai requerer uma boa avaliação, uma cirurgia e, quem sabe, aquela prevenção, aquela olhada para todo o território biológico, para uma série de fatores, porque a mama ela é hormonal, né? Ela é um elemento que ela está aqui no meio, né, do nosso corpo, né? E ela sofre influência das glândulas que estão acima, hipófise, tireoide, e todas que estão abaixo. Não é só a dependência dos hormônios que a gente conhece, né, dos hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona. A mama sofre efeito diretamente sobre da tireoide, né, da hipófise, do hipotálamo. Então requer realmente uma avaliação mais minuciosa para que a gente possa, junto com a paciente, decidir o melhor momento. Doutor, pode haver rejeição do organismo? Sim, ainda há casos de rejeição nos implantes mamários e esse é um dos fatores que nós hoje podemos, inclusive, com os pedidos de exames pré-operatórios, já nos atentarmos a algo que vem geralmente associado com a rejeição, que são as doenças autoimunes. Alguns exames, né, mas um único exame de sangue já pode nos dar uma evidência, né, ser preditivo que aquela paciente não teria uma melhor indicação para a colocação desse implante. E as mulheres mais velhas teriam um limite de idade também para colocar? Então,
Como hoje nós trabalhamos com a ideia de envelhecer jovem, né? E é isso que nós gostaríamos de trabalhar junto com a paciente, nós fazemos uma avaliação aqui, né? Uma avaliação bioquímica, exames. Na verdade, são 5 exames específicos em que a gente pode olhar para esses exames e ver praticamente como que está o estado geral da paciente, né? E não considerar mais a idade cronológica da paciente, mas sim a idade biológica. A idade biológica tem a ver com envelhecer jovem, né? Envelhecer jovem é a gente ter um envelhecimento saudável e a gente consegue avaliar se essa pessoa está harmonizada, equilibrada, né? Em relação à estrutura dela. E segundo uma avaliação que a nossa equipe que faz, né? A gente pode também fazer uma avaliação do conjunto, da estrutura, né? E da parte energética, pensamentos e emoções, mas da parte energética, da parte biofísica. Nós temos pacientes aqui operadas, né? Com mais idade, né? Então eu tenho várias pacientes aqui com mais de 70 anos operadas, né? E que, para exemplificar, muitas vezes elas chegam com o marido aqui e o marido até faz uma brincadeira. O doutor opera gente velha? Eu falo, mas quem que é velho aqui, né? Certo? Então, a idade, ela muitas vezes, ela tá na nossa cabeça. Sim. Né? Porque tem muitas mulheres com 60, 70 anos e que são mulheres bonitas, né? E que têm esse desejo, né? Isso. De se manter bonita. E por que não, né? Realizar esse sonho. Nós precisamos aumentar os cuidados para essas pacientes. Sim. A gente precisa ir mais nos detalhes, a gente precisa estar realmente com uma equipe, né? Muito alinhada para cuidar desses pacientes. Mas não que os pacientes não possam fazer, né, determinadas cirurgias. Qual o recado que o doutor deixaria, então, para as pessoas que estão aí em casa, que estão nos assistindo e que têm esse desejo, têm essa vontade de colocar o silicone, de ter uma mama bonita? Então, eu diria para as pacientes em geral que, em primeiro lugar, elas fiquem bem tranquilas, bem calmas, porque a hora que elas imaginarem isso, elas podem ir criando algo bom para elas, né? Isso vai independer de tempo, espaço, né, para que a gente consiga realizar realmente esse desejo, né? Porque eu acredito muito que o momento ele chega para todos nós. É só uma questão de que a gente pense, de que a gente traga isso para o coração, que a gente sinta, né, e que a gente se mova, né, que a gente procure agir, né, em busca daquilo que muitas vezes é o nosso sonho, né? E é uma coisa que eu digo que então não tem tempo, né? Não tem espaço, vai ser na melhor hora. Fica aí a dica então do Dr. Samuel Kuman para você.